Primeiro livro dos Reis, capítulo de número 17. Eu quero que vocês prestem muita atenção. Melk, lê por favor o verso 1. Bora lá. Então Elias, o tisbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: Vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, que nestes anos nem o orvalho nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Olha que interessante, Elias está profetizando para o rei de Israel, o rei Acabe, um rei de caráter mau, perverso. Ele levou Israel, Túlio, para o caminho da idolatria. Elias está se introduzindo diante desse rei, é a primeira vez que Elias aparece na Bíblia, falando assim: a partir de hoje não vai ter mais uma gota em Israel. Só que o interessante é que Elias não falou assim diz o Senhor. Elias falou assim: não vai ter uma gota de água, senão segundo a minha palavra. E essa profecia de Elias é diferente da profecia de todos os outros profetas, porque o que dá legitimidade a uma palavra de um profeta é exatamente o assim diz o Senhor. Todos os profetas, quando eles iam entregar uma palavra de Deus para a nação, eles usavam essa expressão: assim diz o Senhor. Até para os ossos sequíssimos. Lembra Ezequiel 37? Ezequiel, quando foi profetizar, para os ossos ele falou: assim diz o Senhor. Ossos secos, assim diz o Senhor. É o que dá legitimidade à palavra profética. Só que Elias não está falando assim diz o Senhor. Elias está falando: não vai cair uma gota de água, senão segundo a minha palavra. E imediatamente o céu fechou. Muitas pessoas pregam sobre, eu quero que você preste atenção, porque isso aqui vai te ajudar por longo da sua caminhada com Deus. Lia, eu já vi muitas pessoas, principalmente no meio pentecostal. Eu sou pentecostal, tá, gente? Não é uma crítica, não. Mas o que eu estou falando é que às vezes muitas pessoas falam da Bíblia, mas não explicam o porquê daquela história. Eu já vi muita gente falando: Elias profetizou e Deus assinou embaixo, porque profeta que é profeta, quando fala, Deus assina embaixo. Aí as pessoas trazem muito a ideia do poder da palavra. Tipo, tudo que você verbalizar com palavras, Deus vai assinar. Só que quando você faz nós chamamos na teologia de exegese, é o texto na sua originalidade, é o que o texto diz por si, não é o que o pastor Raik acha, não é o que o Melk acha, não é o que o pastor Lucas acha, não é o que o pastor Silas acha, é o que o texto diz por si só. Então nós chamamos isso de exegese, é respeitar o que o texto diz por si só. E aí a aplicação é a hermenêutica. Então, o texto por si só, por que Elias está falando que não vai ter chuva? Porque naquela época o rei Acabe estava implantando na ideologia de Israel a filosofia de que toda chuva que estava caindo em Israel era uma suposta bênção que Baal estava mandando. O rei Acabe se casou com uma mulher pagã chamada Jezabel. Pensa numa mulher gente boa. É brincadeira. Ela não era hebreia, ela era filha de Etibaal, rei dos Sidônios. Quando ela nasceu, Melk, vem para cá, você está indo para a retaguarda toda hora. Melk, quando Jezabel nasceu, não vou te fazer pergunta difícil. Quando ela nasceu, ela foi consagrada a um deus pagão, chamado Baal, que dentro do paganismo é o deus da fertilidade. Então as crenças de Jezabel não tem nada a ver com as crenças do povo hebreu. Só que quando ela se associa com o rei, ela consegue de maneira sutil, discreta, disseminar aquela filosofia. Então agora, simplificar, cai chuva, e para Israel era muito importante, porque a maior força econômica era a agricultura. Então
Caía a chuva, o solo era regado, ganhava força para produzir. E ao invés do povo agradecer ao Deus de Abraão pela chuva, eles estavam prestando cultos a Baal, porque eles pensavam que era Baal que estava mandando a chuva. Então, quando Elias se posiciona, Túlio, fala assim: a partir de hoje não vai cair mais uma gota em Israel. Elias está falando o seguinte: chegou a hora da nação entender que Deus não divide a glória dele com ninguém. Então, é um posicionamento, gente. É um posicionamento. Para vocês terem ideia, preste atenção. Para vocês terem ideia, esse posicionamento de Elias colocou ele na lista dos homens mais procurados daquela época. Traduzindo, por causa dessa palavra, Elias entrou para a lista da Interpol. É sério. Depois dessa palavra, Elias se tornou procurado, Paulinho. Porque ele confrontou um sistema político corrompido. Vou contextualizar para os jovens pegar. Se Elias tivesse Instagram, o que você acha que ia acontecer depois desse posicionamento? Hater. Esse cara não é de Deus. Porque um homem de Deus nunca vai falar o que... Então, o posicionamento dele é um posicionamento que gerou desconforto. Isso aqui é muito... Aqui daria para escrever um livro, hein, Paulinho? Daria para escrever um livro. Depois desse posicionamento, Elias passou a ser procurado. Passou vários apuros. E o mais interessante no ministério de Elias é que para Elias a verdade de Deus era mais importante do que a sua popularidade. Eu vou repetir. Para Elias a verdade de Deus era mais importante que a sua popularidade. O problema é que hoje em dia a popularidade tem matado mais profetas que a perseguição. Eu vou repetir. Hoje em dia a popularidade tem matado mais profeta que a perseguição. Porque hoje em dia muitos pastores estão querendo pregar uma mensagem pop. O que é uma mensagem pop? É uma mensagem que o mundo recebe. É uma mensagem agradável. Só que preste atenção, os interesses do reino de Deus são antagônicos aos interesses do mundo. O que eu prego aqui, como um pastor, valores, princípios, não são os mesmos valores e princípios do mundo. Por isso que Jesus falou isso aqui, ó. Quem é amigo do mundo é inimigo de Deus. Por quê? Porque os interesses do mundo são antagônicos aos interesses do reino de Deus. O problema é que muitas pessoas estão preferindo popularidade do que eficiência. E Elias é um profeta que se posiciona com a verdade de Deus, mesmo sabendo que aquilo iria gerar muitas retaliações. E a minha oração é que Deus levante homens e mulheres com esse mesmo posicionamento de Elias. Uma geração que não negocia os valores. Eu não estou falando, preste atenção, não estou falando que nós não iremos ser inconvenientes, não é isso, eu não estou falando. Mas isso aqui é muito interessante. Olha, Elias, ele está confrontando o rei. Sabe por que tem muita gente no fundo do poço? Por quê? Porque foram confortadas no dia que era para serem confrontadas. Tem muita gente que está no fundo do poço espiritual porque foram confortadas quando eram para serem confrontadas. O que eu estou falando é o seguinte: a minha pregação não pode agradar a sua carne. Porque se a minha pregação agrada a sua carne, a minha pregação, ela não está sendo eficiente na sua vida.
Você vai gostar de mim, vai falar, nossa, pastor Raí que é legal, ele me entende, o cara é diferente e tal, mas não vai gerar mudança na sua vida. E a proposta, preste atenção, dessa segunda abundante, a proposta, por mais que de primeira impressão parecia era fazer um show, porque eu trouxe aqui muitos amigos, mas a minha proposta aqui não é fazer um show. A minha proposta aqui é mostrar para vocês o caminho da cruz. Amém. Então, se eu mostrar para vocês o caminho da cruz, e essa igreja foi ensinada, nós não vamos precisar de cantores famosos aqui. Nós vamos conseguir entregar os nossos melhores cultos a Deus sem ter ninguém famoso aqui. Então, é isso. Elias está se posicionando com um posicionamento aqui maravilhoso. E olha que interessante. Ele confronta o rei. Lê por favor o versículo 2. Olha a furada que ele se meteu, humanamente falando. Depois veio ele a palavra do Senhor dizendo. Aí lê o 3. Retira-te daqui. Espera aí. O que Deus mandou ele fazer? Retira-te daqui. Sair. Se fosse em São Paulo, vaza. Vaza daqui. A pastora, lá no Rio, mete o pé. Né? Aqui no Sul é como? Te arranca. É isso aí. É isso aí, você viu? É isso aí, Deus mandou Elias, te arranca, Elias. Ó, confio na tua inteligência. Se você acertar, eu faço um pix para você depois do culto. Já tá me devendo alguns, viu, pessoal? Tô brincando. Não me deve nada, imagina, meu amigo. Meu aumento também tá devendo. Meu aumento também tá devendo. Por que Deus está mandando Elias te arrancar? Por que Deus está te arranca daqui? Para poupar a vida de Elias? Caramba, você é muito inteligente, cara. Ganhei um pix. Deus mandou Elias se esconder. Para quê? Para preservar a vida dele. Então isso significa que nem sempre sair de cena é sinal de estar mal? Não, preservar a vida. Às vezes sair de cena é a melhor maneira de se preservar. Mateus, se eu não postar nenhum history, vão pensar que eu tô mal. Se eu sumir do Instagram, vão pensar que eu tô acabado. Aí Deus está dizendo, Elias, nem sempre sair de cena é sinal de estar mal. Às vezes se ausentar é a melhor maneira de se preservar. Às vezes o próprio Deus vai te tirar de cena. O problema é que ninguém quer sair de cena. Lembra daquele ditado? Quem não é visto? Por isso que o ser humano caça visibilidade, porque faz bem para o nosso ego. É todo mundo brigando para estar nos holofotes, nos cartazes. Todo mundo navega nesse oceano de ego. Só que olha o que Deus está ensinando para Elias. Elias, agora não é hora de você aparecer. Pastor Lucas, quando Deus manda a gente aparecer, a gente pode aparecer. Agora, quando Deus manda a gente se esconder, a pior coisa é a gente ficar em cena. Então tem horas que o conselho de Deus vai ser esse: sai de cena. Como que é? Te arranca, né? Te arranca. Vamos ver onde Deus mandou o profeta se esconder? Lê para nós, Melk. E vai para o oriente, e esconde-te junto ao ribeiro de Querite. Peraí. Ia ter chuva nessa época? Não. Então você está dizendo que para o tempo de seca Deus já tinha um ribeiro reservado para o profeta? É o que está escrito. Eles não pegaram, mas deixa, continua, vai. Que está diante do Jordão. E há de ser que beberás do ribeiro, e eu tenho ordenado aos corvos. Peraí, vou ordenar os corvos? Não, eu tenho. Peraí, então Deus não ia ordenar? Deus já ordenou. Então quer dizer que antes de Deus falar com o profeta, Deus já tinha feito uma reunião com os corvos? É isso. Sabe por que Deus falou primeiro com os corvos, antes de falar com o profeta? Por quê, pastor? Porque Deus não espera a necessidade surgir para preparar a provisão. Deus sempre se antecipa. Elias nem estava com fome. O banquete já estava preparado. Se eu estivesse no teu lugar, eu aproveitaria para pegar. Chacoalha a mão de quem está do teu lado. Chacoalha a mão de quem está do teu lado e fala assim, ó: antes da necessidade surgir, Deus já tem
tem a provisão preparada para você. Que Elias viu Deus dando a ordem para os corvos? Ele viu? Não, você falou que não. Não viu. Não viu. O fato de você não estar visualizando não significa que tudo não esteja preparado. O seu problema é que você está esperando ver para crer. E eu vim hoje aqui como profeta te dizer: você não está vendo, mas já está tudo preparado. Tudo, pronto, tudo. Lê de novo o versículo que você leu. E há de ser que beberás do ribeiro. Vai beber água no ribeiro. Continua. E eu tenho ordenado aos corvos que ali te sustentem. Não é vou ordenar, é tenho ordenado. Continua. Foi, pois, e fez conforme a palavra do Senhor, porque foi e habitou junto ao ribeiro de Querite. Preste atenção. Deus falou para Elias que havia dado ordem para os corvos. Correto. Um detalhe faz toda a diferença. Deus ordenou aos corvos a fazerem o quê? Manterem Elias vivo. Exato. Mas vê se Deus mandou os corvos ir para qualquer lugar que Elias fosse. Não. Lê de novo, você já pegou, né? E tenho ordenado os corvos que ali te sustentem. Peraí, que em qualquer lugar? Não, no ribeiro de Querite. Então isso significa que os corvos não iriam para qualquer lugar que Elias fosse. Não. Os corvos iriam para onde? Para Querite, para o ribeiro. Porque quando Deus falou com os corvos, Túlio, Deus colocou um destino no GPS dos corvos. Pegou, pastor? Deus não falou para os corvos: vão atrás de Elias. Deus falou para os corvos: vão para o ribeiro de Querite. Então, para Elias se conectar com a plenitude de Deus, ele precisava estar na geografia certa. Pegou? Faz tempo. Tem muita gente que não desfruta do que Deus tem, Glória a Deus. porque não conseguem permanecer no lugar onde Deus plantou elas. O seu erro é que você quer trilhar os seus próprios caminhos. E Deus está falando: Elias, para você viver a plenitude do que eu tenho, você precisa estar no lugar certo. Porque o lugar da tua provisão tem nome. Vai para o ribeiro de Querite. E olha que interessante, Elias se submeteu. Isso aqui que é o mais poderoso nessa mensagem. Lia, todo mundo ama ouvir palavras de provisão. Sim ou não? Sim. A questão é que nem todo mundo está disposto a se submeter à ordem que Deus deu. Eu vou ser mais direto. Se você não obedecer a Deus, você não vai viver o que Ele tem para você na plenitude. Tem que ter obediência. Por que Elias viveu tudo o que eu estou pregando? Porque ele desobedeceu? Porque ele obedeceu. A obediência te proporciona viver experiências com Deus inacreditáveis. Amém. Jesus falou: você não pode apenas ouvir as minhas palavras e não as praticar. Porque se você, preste atenção, se você é um tipo de crente, de cristão, que vem para a igreja, aí ouve as pregações, mas não pratica, sabe onde você está construindo a sua casa? Na areia, aonde vai vir um vento e vai te derrubar. Jesus disse: vocês precisam ouvir as minhas palavras e as praticar, obedecer. Gabriel, quando eu ouço o que Deus diz e obedeço, eu estou construindo a minha casa na rocha. Todo mundo quer viver milagre, mas nem todo mundo quer obedecer. E sem obediência, tem gente anotando, sem obediência não haverá experiências extraordinárias com Deus. Ô Melk,
dá um pouco de retorno para mim que saiu. Melk, quando você está doente, quem você procura? O médico. Você vai no médico. Aí o médico tem ali seu diagnóstico, te dá a receita. Farmácia. Você fica questionando o médico? Não, confio piamente. Peraí, você não fica questionando ele? Não questiono. Você vai na farmácia, compra o que ele mandou. Exato. E toma direitinho as doses? Exatamente como está prescrito. Mas peraí, por que você não questiona o médico quando ele te dá a receita? Porque ele está habilitado para me medicar. Você é muito inteligente, você fala bonito, repete de novo, vai. Ele está habilitado, vai. Porque ele está habilitado para me medicar, ele é uma figura. Ele não vê, você viu, Paulinho? Ele deixa mais rico a argumentação. Habilitado. Ele está habilitado para receitar. Você está com um problema na justiça, trabalhista, sei lá, criminal. Você procura quem, Melk? Um advogado, pastor Lucas. Aí o advogado pega, te dá o conselho. Ó, esse é o caminho, essa é a defesa. Tá. Você fica questionando o advogado? Não. Porque o advogado estudou para isso. Questiona quando o advogado cobra caro, né? Isso é muito caro aí o percentual. Então, o advogado, ele estudou. Então, ele está ali para te mostrar na lei. Ó, nós vamos se defender assim, é assim que nós vamos atacar. O médico, ele estudou. Então, aí ele está com o seu diagnóstico, ele te dá a receita. Então, o que me deixa muito assim espantado é que as pessoas não questionam o médico. Eu não estou aqui falando que elas devem questionar. Elas não questionam o médico, não questionam o advogado, mas elas questionam a Bíblia. Tem um monte de crente que vive questionando a Bíblia. Por que eu vou ofertar? Por que eu vou dizimar? Por que eu não posso fazer sexo antes do casamento? E aí por aí vai. Por que eu não posso tomar um uísque? O questionamento que eu estou falando se dá quando a pessoa não obedece o que Deus está falando. Quando uma pessoa não obedece o que Deus está falando, de certa forma ela está dizendo para Deus: eu não confio 100% no que o Senhor disse. Porque se uma pessoa não faz o que Deus manda fazer, é isso que ela está falando: eu não confio. Porque é impossível uma pessoa confiar no que Deus diz e não praticar. Por isso que a fé ela não é medida pelo que você diz, mas pelo que você faz. Por que Abraão foi considerado o pai da fé? Porque ele disse eu creio? Não, porque ele obedeceu. Fala para quem está do seu lado: hoje nós vamos vencer o gigante da desobediência. E nós vamos viver milagres extraordinários. Quem crê, eu quero que você aplauda ao Senhor se você crê. Tu és meu fundamento, eu vou confiar. É Elias, Paulinho, é Elias indo para o Querite. Eu não entendo, mas confio. Eu não vi Deus falando com os corvos, mas eu confio. Eu não estou vendo nada, mas eu confio. Aleluia, aleluia. Lê o versículo de número 5 agora. Vamos ver se valeu a pena ou não. Foi, pois, e fez conforme a palavra do Senhor, porque foi e habitou junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. Obedeceu. Lê o próximo. E os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne à noite. Tem gente que não pegou, lê de novo, lê de novo. E os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne à noite. Lê de novo, meu. E os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã,
como também pão e carne à noite. Porque quando você obedece o que Deus manda você fazer, se prepare para viver experiências que você nunca imaginou experimentar. Eu não sei se você está entendendo, mas tem gente lá atrás pegando. Eu vim como profeta hoje aqui te dizer: se prepare, porque a recompensa da sua obediência está chegando aí. Chacoalha a mão de quem está do seu lado. Chacoalha a mão de quem está do seu lado e fala assim: ó, Deus viu tudo que você abriu mão para estar aqui. Fala, Deus sabe como você está se esforçando para obedecer o que Ele está falando. Fala assim: se prepare para viver experiências extraordinárias com Deus. Se prepare. Os corvos levaram pão e carne. Imagine, Mel, que os corvos chegando com a mochilinha do iFood, irmão. E não era uma refeição por dia. Os corvos foram, levaram, como Deus falou. Só que, Paulinho, você acha que Elias tá como ali no ribeiro? Confortável. Hã? Confortável. Elias Bebendo. Falou de comida. Falou de comida, ele se inspira. Ele comendo, bebendo, falou de comida, ele já fez. É o conforto, Comendo. Elias está preocupado, Paulinho? Bebendo. Tá tranquilo. Tá tranquilo. Só que olha aqui para mim. Agora Elias tem um novo inimigo. Inicialmente eu falei que o inimigo de Elias era o rei Acabe e Jezabel. Só que agora Elias tem um novo inimigo, o ribeiro. Paulinho, Elias quer sair do ribeiro? Não. Hã? Não. Agora, se Elias não tomar cuidado, o ribeiro se torna o maior inimigo do destino dele. Isso aqui não é todo mundo que vai conseguir pegar, Túlio. Que a pessoa vai estar com a frequência um pouco elevada para conseguir pegar o que eu vou falar. Cuidado com o seu sucesso atual. Porque se você não souber lidar com ele, ele pode se tornar o maior inimigo do seu sucesso futuro. O lugar mais perigoso para um homem se estar é no ambiente onde os seus sonhos e as suas promessas já são realidades. Esse é o lugar mais perigoso para um homem se estar. Porque quando ele chega nesse ambiente, se ele não tomar cuidado, ele perde o porquê da vida. Por que ir além se conquistei tudo o que eu queria? E tem muita gente que estão perdendo o destino, Bela, por causa dos queirites da vida. Vou simplificar. Filósofos dizem que a vida se resume no desejo do ter e o tédio do possuir. Vou ser mais direto. O que grandes filósofos dizem sobre o que é vida? O desejo do ter é o pobre querendo carro, é a pessoa querendo viajar para os Estados Unidos, é a pessoa querendo Rolex, é a pessoa querendo o primeiro milhão. É o desejo do ter e o tédio do possuir. Há muitos que enxergam a vida como isso, se movem quando não têm, porque acreditam que a alegria da vida é ter. E quando conseguem, não conseguem lidar com o tédio do possuir. Por que na favela você não vê pessoas se matando?
Porque eles ainda estão vivendo pelo desejo do ter. E por que nos lugares de luxo tem pessoas que não querem mais viver? Porque estão lidando com o tédio do possuir. E aqui que você precisa tomar cuidado, porque senão os queirites da vida podem tirar você do seu destino. Estou começando a arrepiar, gente. A zona de conforto, ela é perigosa, porque ela pode fazer você esquecer do seu destino. E eu vou provar para vocês aqui como que um ambiente que não falta nada, de certa forma, pode fazer a gente esquecer do nosso destino. Melk, o Paulinho disse que para Elias está confortável no ribeiro. Ele está ali por obediência a Deus. Eu não estou falando que Elias é desobediente, viu, gente? Eu só estou falando que o ribeiro não é o destino de Elias. Essa desceu agora. O ribeiro não é o último endereço para o profeta. Eles não ouviram, eu vou falar de novo. Tá bom no ribeiro? Tá ótimo. Só que o ribeiro não é aposentadoria para Elias. Elias é uma provisão temporária para um tempo de transição. Glória a Deus. Nem adianta se acomodar nessa fase que você está vivendo. Deus me trouxe hoje aqui para falar com você. Eu tenho coisas maiores para você desfrutar. Aleluia, aleluia. Tem gente aqui que pensa que está vivendo o teto. Estou no teto profissional, estou no teto ministerial, estou no teto da vida. Cheguei onde eu queria e Deus me trouxe hoje aqui para falar com você. Pare de enxergar como teto o que eu quero que seja apenas o piso, porque o que eu tenho para você vai além do que você está vivendo nesse ribeiro. Chacoalha a mão de quem está do seu lado e fala assim: você pode estar vivendo uma boa fase, mas fala assim: Deus está dizendo, Ele reservou coisas maiores para você viver. Deus tem mais. Lê o 7. O 7. E sucedeu que, passados dias, o ribeiro se secou. Espera aí, o que aconteceu, Melk? Secou. Falei que ribeiro não é o último endereço? Porque não tinha havido chuva na terra. Você acha que Elias queria que o ribeiro se secasse? Não. Mas sabe por que o ribeiro está se secando? Por quê? Porque se esse ribeiro não se seca, Elias não acessa o destino dele. Não pegaram. É o diabo que está secando esse ribeiro? Não, é Deus repelindo ele do ribeiro. Nem todo ribeiro que se seca é o fim da sua história. Tem muitos acontecimentos que você está enxergando como perda, e o céu me trouxe hoje aqui para te dizer: é apenas a mola propulsora para você voltar a viver o seu propósito. Aleluia! Você tentou manter alguns ribeiros. Tem muita gente chorando. Você tentou manter alguns ribeiros que faziam bem para você. E hoje a sua dor é que você não conseguiu manter o que te fazia bem. E Deus me trouxe hoje aqui para falar com você. Fui eu que permiti o ribeiro se secar. Você estava preso a algo que não era o seu destino. Pastor Lucas, a pior coisa é quando nós queremos fazer a provisão. Preste atenção. A pior coisa é quando nós olhamos para a provisão como um padrão. Mel, que eu vou fazer uma conexão aqui. Você lembra com que Deus sustentava os hebreus no deserto? Sim. Com o quê? Mandando aves, né? Maná? Maná. Cordonizes? O maná que caía, no outro dia ficava como? Apodrecia. Era o maná diário, né? Maná diário. Era o maná diário. Sabe por que Deus fazia com que o maná apodrecesse no dia seguinte? Por quê? Porque Deus estava dando uma mensagem para o povo dele, Túlio. Olha isso aqui. Pera, gente. Muita gente prega sobre a dependência, né? Deus fazia o maná embolorar para o povo depender. Só que eu quero trazer uma outra percepção. Claro que Deus queria que o povo dependesse, mas quando Deus colocou um prazo de validade no maná, Deus estava emitindo uma mensagem para o povo. Eu não quero que o maná seja o estilo de vida de vocês. Meu Deus. Eu vou repetir. Deus estava dizendo:
O maná vai embolorar porque eu não quero que vocês façam da provisão um padrão. Tinha uns espertinhos que guardavam o maná e no outro dia o que acontecia com o maná? Apodrecia. Sabe o que Deus estava falando para eles? O quê? Para que vocês querem guardar maná se eu tenho uma terra que mana leite e mel para vocês? Não precisa se prender à provisão. Chacoalha a mão de quem está do seu lado e fala assim: não se prenda à provisão. O seu destino será de abundância. Não aceite viver de maná para sempre. Não aceite viver de ribeiro para sempre. Eu sei que crente pentecostal ama maná. Eu sei que crente pentecostal ama a provisão. Essa música do Samuel, que é meu amigo, é extraordinária. E pode ver como o povo ama. Irás prover de novo. Quem ama a provisão aqui? Só que, vem cá meu amigo, se ele não pegar tão mal. Quando o povo entrou em Canaã, o maná continuou caindo? Não. Está escrito que o maná cessou. Sabe por que o maná cessou quando o povo entrou em Canaã? Por quê? Porque Deus não deixa 2 ciclos abertos. Meu Deus do céu. Para Deus abrir o ciclo da abundância, Deus vai ter que fechar o ciclo da provisão. Então para de chorar se o ribeiro se secou. É Deus falando: eu estou te empurrando para o teu destino. Amém. Como você se chama? Gabriel, nome de anjo. Gabriel, entre nós dois, estou vendo que você está prestando atenção. Eu não quero viver de maná. Eu não quero ter um ministério de maná. Eu não quero ter uma família que vive de maná. Eu sei que isso pode parecer até meio agressivo para muita gente. Mas Gabriel, se eu aceitar um ministério de maná, eu estou aceitando ter um ministério de deserto. Porque maná só vai fazer sentido no deserto. Em Canaã não faz sentido eu ter maná. Meu Deus. Pegou, Túlio? Quem tem mentalidade de deserto se prende à provisão. Aí anda com um carro que é mais barato. Não anda com um carro que gosta. Aí anda com um carro que é mais econômico. Não anda com um carro que o coração deseja. Não come em um restaurante que quer. Come no restaurante que é mais barato. Mentalidade de maná. Se você é aquele tipo de crente que para no posto de gasolina e só coloca 20, Deus está falando com você. Porque tem gente aqui que tem dinheiro na conta, mas ainda está com a mentalidade de deserto. Uma coisa é você colocar 10, 20 quando você está no deserto. Aí você coloca, põe 10. Aí você está crendo, amanhã vai cair maná de novo. Então, colocar 10, 20 no deserto faz sentido. Agora não faz sentido alguém que tem dinheiro parar no posto para colocar 20. E tem gente que ainda carrega a mentalidade do deserto mesmo estando em Canaã. E Deus está falando com você. Você precisa entender qual é o seu destino. Está chegando um novo tempo. Um tempo de abundância está vindo aí. Aleluia! Se eu estivesse no teu lugar, tem gente lá atrás pegando. Um tempo de abundância está chegando aí. Melk, vamos finalizar? Quem está sentindo Deus falando? Faz falta hoje. Nessa nova estação, Deus vai fazer você ter de sobra. Eu vou falar mais uma vez, o que te faz falta hoje, nessa nova estação, Deus vai fazer você ter de sobra. Eu vou falar mais uma vez, o que te faz falta hoje, nessa nova estação, Deus vai fazer você ter de sobra. Vê o que Deus falou com Elias no versículo 9. No 7 o ribeiro se seca. Agora vê o que Deus falou com ele no versículo 9. Levanta-te e vai para Serepta. Espera aí, o que Deus mandou Elias fazer? Ir para Serepta. Mas antes de Deus mandar ele ir para Sarepta, vê o que Deus falou com ele. Então veio a ele a palavra do Senhor dizendo: levanta-te. Levanta-te. Se Elias estivesse de pé, Deus mandaria ele levantar? Não. Por que Deus está mandando Elias levantar depois que o ribeiro se secou, Melk? Porque ele está prostrado. Pegou?
Elias pensou que o ribeiro seco era o fim da história dele. Só que aí Deus mandou Elias fazer o quê? Levantar-se. Era Deus falando: Elias, quem é fonte não pode ficar no chão por causa de um ribeiro. Eles não ouviram. Quem falou que não ia chover? Elias. E por que agora ele está no chão por causa de um ribeiro seco que foi ele mesmo que falou que não ia ter água? Porque o tempo que ele ficou no ribeiro, na zona de conforto, foi o suficiente para fazer ele se esquecer quem ele era e qual era o destino dele. Aí Deus veio para falar: Elias, eu vim para te devolver a sua identidade e te lembrar quem você é. Quem é fonte não pode ficar no chão por causa de um ribeiro. Se o diabo achou que você ia ficar prostrado por causa de um ribeiro que se secou, o diabo se enganou. Deus dessa noite está falando com você: levanta-te, porque eu ainda tenho um propósito com você na terra. Bate na mão de umas 3 pessoas aí e fala assim, ó: quem é fonte não pode ficar no chão por causa de um ribeiro. Quem é fonte não pode ficar no chão por causa de um ribeiro. Quem é fonte não pode ficar caído por causa de um ribeiro. Eu não sei o que você perdeu, eu não sei em qual área da tua vida que o ribeiro se secou, eu não sei o que se foi, mas de uma coisa eu sei: o chão não é o teu lugar. A palavra de Deus nessa noite é: levanta-te. Se você soubesse o que Deus reservou para você, você não estaria tão triste por conta do ribeiro seco. Se você não pegar, a gente vai pular aí. Elias está vendo o ribeiro seco. Agora o pastor vai mostrar porque Deus permitiu o ribeiro se secar. Capítulo 18. Melque, o Elias não está mais no chão. Lê por favor o versículo de número 41. Olha isso, Paulinho. Olha isso, Paulinho. Então disse Elias a Acabe: sobe, come e bebe, porque há ruído de uma abundante chuva. Glória a Deus. Peraí. O Elias que estava tristinho: acabou minha vida, perdi minha fonte de sobrevivência. O Elias que está triste agora, ele está ouvindo o quê? Som de chuva. Peraí. Mas qual a proporção da chuva? Abundante. Você acha que agora Elias está lembrando do ribeiro? É claro que não. Hã? Não. Porque quando eu me envolvo com som, Aleluia. olha, Elias está se envolvendo com o som da novidade. Quando eu me envolvo com o som da novidade, os ribeiros perdem o poder sobre as minhas emoções. Aleluia. Sabe por que você não está conseguindo prosseguir? Porque você está ainda preso no ribeirinho. E Deus está querendo fazer você ouvir o som da novidade. Às vezes, vem muitas pessoas pedir oração depois do culto. E vida sentimental é uma luta. É uma das áreas que o diabo mais atinge para a pessoa não viver o propósito. E às vezes, Túlio, vem umas irmãs de Deus: pastor, ora por mim. Chorando, aquele choro. Você pensa que alguém morreu. O que aconteceu, irmã? Ele me largou. Aí a gente não conhece. Ora por mim. Arrebentada. Aí quando mostra a foto, muitas vezes a gente olha e fala: é ribeiro seco, irmã.
ribeiro seco. Então tem muita gente chorando por causa de ribeiro seco. É forte. Fala, Deus. Tem uns caras de Deus que param de viver o propósito por causa de namorada que deixou, de noiva que deixou. Às vezes você vai fazer uma leitura, aí você percebe, não tinha nada a ver com o destino da pessoa, mas ela está lá chorando por causa que ela está presa emocionalmente a um ribeiro. Então não permita que ribeiros te impeçam de acessar o som da novidade. A gente acaba... Melk, Elias está ouvindo o barulho de uma abundante chuva. Isso. Agora, lê o versículo 42. Eu lembro do Paulinho aí nesse 42. E Acabe subiu a comer e a beber. O Acabe está comendo e bebendo. Exato. E vê onde Elias estava. Mas Elias subiu ao cume do Carmelo. Do Monte Carmelo, meu sobrenome. Ao cume do Monte Carmelo, para fazer o que lá? E se inclinou por terra. O que Elias estava fazendo enquanto Acabe estava comendo e bebendo? Orando. Hã? Orando. Orando. Você faz um louvor aqui, vou acabar. Quem ouviu o barulho da abundante chuva? Elias. Mas Acabe não estava no mesmo lugar? Não. Ó, ele falou para Acabe: sobe, come e bebe, Sim. porque há ruído. De chuva abundante. Então inicialmente os dois estavam no mesmo ambiente. Exatamente. Mas quem ouviu o barulho da chuva? Elias. Se os dois estavam no mesmo ambiente, por que Elias ouviu e Acabe não? Meu Deus do céu. Glória a Deus. Um tem a sensibilidade que o outro não tem. Um ouviu a voz. Porque quem ora ouve o que ninguém ora. Meu Deus do céu. Agora você está conseguindo entender porque nem todo mundo te entende? Você não está percebendo que a sua família está achando que você está louco depois que você veio para a igreja? Mas por que eles estão pensando que você chapou? Porque eles não ouviram o barulho que você ouviu. Então não espere validação. Olha lá, Paulinho, eu gosto de uma mensagem assim, ó. Não espere validação de pessoas que não estão envolvidas na mesma frequência que você. Tem horas que pessoas carnais vão olhar e vão falar: você está louco, você está vivendo essa vida aí, ó, depois foi para a igreja, ficou meio quadrado, não vale a pena. E você precisa compreender que pessoas que não estão envolvidas na mesma frequência espiritual que você não vão compreender o seu comportamento espiritual. Então pare de querer validação de pessoas carnais, porque Paulo disse: quem é carnal só entende das coisas carnais. Agora quem é espiritual entende das coisas carnais e também entende das coisas espirituais. Deus está levantando hoje aqui, tem voluntários pegando. Deus está levantando hoje aqui uma geração que vai conseguir ouvir o que poucas pessoas na terra conseguem ouvir. Aí, pra gente acabar, Melk, pra gente acabar, o moço subiu, porque Elias falou pro secretário dele: sobe e vê se tem alguma coisa no céu. Sabe o que o moço falou para Elias? Subi, não vi nada. Só que Elias tinha ouvido o barulho de uma abundante chuva. E o relatório do moço foi que não tinha nenhuma nuvem. Porque às vezes o que Deus me faz ouvir não combina com o meu cenário. Não ouviram. Às vezes o que Deus te fez ouvir não vai combinar com a tua realidade. É você ouvindo coisas extraordinárias de Deus, chega em casa, tá tudo pior do que estava quando você saiu. É você ouvindo coisas incríveis de Deus, aí chega amanhã, não tem dinheiro para comprar o pouco que você precisa. E aí você olha para o cenário e diz: não se encaixa com o que eu ouvi, porque o pastor falou que havia uma abundante chuva e a minha realidade não tem nada a ver com o que eu ouvi lá na igreja. E aí Deus me trouxe hoje aqui para falar com você: quando o cenário não combinar com a sua profecia, se mantém firme naquilo que Deus te fez ouvir. Se adorar é o que sustenta. Olha lá, Melk, lê pra gente.
E disse ao seu servo: sobe agora e olha para o lado do mar. E subiu e olhou e disse: não há nada. Olha a prova, ó. Não viu nada, nada. Então disse ele: volta lá 7 vezes. Olha, 7 vezes. Aí vamos ver o que ele viu na 7ª? E sucedeu que a 7ª vez disse: eis aqui uma pequena nuvem, como a mão de um homem. Peraí. Qual é o tamanho da nuvem? Do tamanho da mão de um homem. Se um avião na imensidão do céu já fica minúsculo, imagine na imensidão do céu a palma de uma mão de um homem. Essa nuvem era A mão de Deus. pequena. Você já foi mais além, tá espiritual, hein? A mão de Deus. Estou aprendendo contigo. Olha, Melk, dá para você fazer um louvor. Qual era o tamanho da nuvem? Pequena. Mas qual era a proporção do barulho da chuva que Elias tinha ouvido? Abundante. Peraí, se a chuva seria abundante, a nuvem teria que ser Gigantesca. 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 Porque a meteorologia diz que só pode cair pancada de chuva se o tempo fechar. A pergunta é essa: como que a nuvem é pequena se a chuva ia ser abundante? Está vindo de longe. Está vindo de longe. Está falando muito longe, está falando muito longe. Entre nós, eu vou te ajudar. É porque Deus não depende de nuvens grandes. Deus não depende de nuvens grandes para mandar chuvas abundantes. Sabe qual que é o nosso erro? Qual, pastor? É que nós estamos acostumados a só valorizarmos as grandes nuvens. Se tem seguidor no Instagram, todo mundo valoriza. Se tem fama, todo mundo valoriza. Se é conhecido, todo mundo valoriza. Se é famoso, todo mundo quer estar na igreja. Aí as nuvens pequenas, muita gente não dá a mínima, não valoriza, não quer nem dar paz. Mas chegou o tempo de Deus levantar as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. Tem gente que já pegou ali. Chegou o tempo de Deus levantar as coisas que não são para confundir as que são. Talvez você está esperando grandes nuvens serem usadas por Deus para salvar a tua família. Mas sabe qual vai ser a nuvem que Deus vai usar? Você. Você é a nuvem pequena, que nem a sua família sabe, que Deus levantou. Chacoalha a mão de quem está do seu lado e fala assim: às vezes a resposta vem da onde a gente menos está esperando. Quem pode aplaudir a Jesus?